Olá, boa tarde. Eu já fiz esse vídeo, já falei sobre isso, eu vou falar de novo, tá? É, é uma informação, é uma informação. E isso é verídico, possível e verdade. Pode ser que demore um tempo para entender isso que eu vou falar, tá? E ao falar, verão a gravidade de tal evento e piora se isso for possível. Se for possível, é o que eu estou falando para vocês. Mas eu sei que é possível. E eu sei o que é que acontece. Agora, prestigiar tal evento, constatar tal coisa, não é fácil. Mas vai ficar aí de novo a ideia. Tá bom? Vou falar mais uma vez disso, que é um assunto bastante extenso. Vou tentar falar sobre de tudo um pouco durante 15 minutos e principalmente disso. Conteúdos históricos formado. Conteúdo histórico formado. Há uma curiosidade em que o youtuber, no caso eu, nós somos chamados de formadores, criadores de conteúdo. Tá? Fica essa observação por enquanto. Beleza? Tá. Vocês viram a morte de Soleimani? Esse assunto que está na net? Tá. Soleimani nem existia até o dia de sua morte. Como assim? Não, peraí, não, eu repito, calma. Dado tamanha gravidade da informação, eu vou tratar com muita cautela esse assunto. E eu vou usar este evento atual como exemplo. Mas só que constatar isso é bem complexo. Vamos primeiramente ficar com a teoria da ideia do acontecimento. Eu sei que isso é assim, mas é lógico que você vai ver que não tem cabimento. Ok? Vamos primeiro pensar. Soleimani, este personagem, esta pessoa que foi assassinada no dia X, ela nem existia até o dia X, até o dia em que ela morreu. Não, como assim ela nem existia até o dia que ela morreu? Vamos lá. Soleimani, esse líder aí, desse país, ele nem existia até o dia de sua morte. Agora ele está morto, né? É assim. Aí você vai me perguntar, mas espera aí, como assim? Soleimani tinha pelo menos o quê? 60 anos, 55 anos. Como ele nem existia se ele é um homem de 55 anos? Observe os pontos que eu vou levantar, tá? Se um homem igual a mim, de barba branca, tem 55 anos, como que ele não existia até o dia de sua morte? Ele no mínimo nasceu há 55 anos atrás, ele tem uma data de nascimento. Como isso? Como que você está me dizendo, cara, e você quer que eu acredite e não ache isso louco, que ele não existia até o dia da morte dele? Conteúdos históricos formados. É semelhante ao filme Inception, tá? Aquele dos sonhos. Continuamos a explicação. Você vai falar para mim assim, meu querido amigo Inácio, você está querendo me dizer que ele não existia até aquela fração de hora em que ele morreu. Exato, ele só existiu naqueles 15 minutos em que ele morreu. Não, mas espera aí, cara, eu sou um cara que estudo, eu conheço da história,
e esse cara tem uma data de nascimento, a de 55 anos atrás, que é só fazer a conta e ver o ano que deu. Por exemplo, eu não sei a idade dele, estou dando um exemplo, tá? Ele tem uma data lá e vamos pôr tal, de tal, de tal, do ano tal. Como que ele não existe? Ele teve ele liderou tal governo e tal governo por tantos anos. Ele teve 5 mulheres e 2 filhos, foi casado com 5 mulheres. Ele era fulano de tal que esteve naquele momento tal, daquele dia tal. Como? Existe um conteúdo histórico, existe uma biblioteca, existem registros, existe carteira de identidade, existe dias de festa. Tudo isso que eu falei é conteúdo histórico formado automaticamente. Soleimani não existia até o dia da morte dele. E você vai ver uma nação que o conhece há milhares de anos. Provavelmente você vai dizer assim, não, eu já soube desse cara há 10 anos atrás. Conteúdo histórico formado. Opa, mas peraí, mas então quer dizer que eu também estou envolvido? Exato. O conteúdo histórico formado, ele é plantado no passado e reestrutura uma linhagem de existência. Vocês lembram do filme Efeito Borboleta? Que cada vez que ele mudava o futuro dele, se forjava uma justificativa. Lembram disso? Perceberam? Vamos supor assim, ele leu lá, viajou no tempo e apareceu machucado. Aí o filme mostrava uma justificativa do porquê que ele estava ali machucado. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos continuar. Eu estou pegando esta pessoa, este ser, este homem, porque é um evento atual, mas eu poderia pegar, por exemplo, outra coisa qualquer, outra pessoa. Que não é tudo assim, são coisas. Por exemplo, outro dia eu falo disso, mas tem coisas que só existem agora. Por exemplo, tem versículos da Bíblia que estão surgindo agora e já foram feitos pelos apóstolos há 2000 anos atrás. Você vai dizer, mas como que os versículos foram feitos agora se existem os apóstolos? Conteúdo formado. Deixa eu continuar. Vamos continuar sobre este personagem, esta pessoa, que é só porque é um evento atual. Este ser chamado Soleimani, ele não existia na face da terra até o dia de sua morte, em que está sendo noticiado aí. Aí eu espero agora o teu pensamento. Você vai dizer assim, não, mas eu sei, eu sou um cara estudado e eu já vi falar dele em 2005. Você está fazendo parte do conteúdo formado. Não, mas na biblioteca tal existe assunto sobre isso. A biblioteca está fazendo parte. Se planta, imagine que você volta no tempo, planta lá e se ramifica uma justificativa para que nós agora tenhamos conteúdo para saber que esta pessoa já está aqui por 55 anos. E ela não existe há menos de 2 segundos na Terra. Primeira coisa, analisem o que eu falei, não precisa acreditar. Pense apenas na possibilidade de se isso for verdade. Se isto for verdade, você vai ver que não há escapatória. Entendeu? Sabe por quê? Porque daí está na história. Está na história. Eu quero dizer que tem coisas que acontecem hoje sem nunca terem existido no mundo. Volta-se lá e planta e se ramifica com o conteúdo e as pessoas falam, não, meu avô falou sobre isso. O meu avô conheceu, sabe disso. Como é que você está me dizendo que só existe agora se o meu avô... Por exemplo, vou dar outro exemplo para ver se você entendeu. Batatinha quando nasce espalha ramas pelo chão. Nenezinho quando dorme bota a mão no coração.
Se eu te disser que isto foi criado agora, você vai dizer que não, mas o meu avô já fala. Você vai dizer assim, minha avó falava isso para mim, esse verso. Não, foi criado agora. O teu avô já tem um conteúdo que já foi passado para o neto, para o bisneto, para você, e está se passando. Isto é o conteúdo histórico formado que eu falo. O exemplo da batatinha, do verso, foi um exemplo apenas para você entender a gravidade da coisa. Se isto for verdade, não há escapatória, porque se cria uma justificativa. E aí eu vou te falar uma coisa. É mais ou menos o que eu estou fazendo. Vocês vão ver a minha história absurda ter conteúdo histórico. Você vai dizer, esse cara aparece, não, você, Inácio, você está falando que de 2000 anos atrás, você está falando que aquilo existia, mas você só tem 45 anos. Você não pode saber disso. Você não pode saber disso, porque você só tem 45 anos. Conteúdo histórico formado. Entendeu? Então, a minha história, eu estou jogando no passado e formulando ela, e vocês vão ver ela ter sentido, mas eu estou fazendo isso agora. Ou seja, eu entreguei o jogo, né? Não entreguei. Eu dei um exemplo. Aí você vai dizer assim, porque é uma coisa bem quase que inexplicável. Vamos ficar por aqui. Peguem uma coisa atual. Física quântica. Há quantos anos existe? Quando surgiu a física quântica? A física quântica não, o computador quântico. 10 anos? Não. O computador quântico acabou de existir. Mas você vai ver que já existe quem criou a peça, quem teve ideia disso, quem criou a primeira peça, os instrutores, os trabalhadores, o primeiro aparelho, a empresa que fez todo o esquema, já há 15 anos atrás. E ela acabou de ser formada hoje. Analisem com carinho a gravidade do que eu falei. E se isso for possível, você vai ver que não tem saída. Entendeu? É como se você conseguisse fazer um versículo novo na Bíblia e o mundo inteiro aceita. Eu crio um livro de Esóquines. Vou lá, coloco no passado e vai ter bilhões de gente que conhecem Esóquines. E eu sei que foi feito agora. Analisem isso que eu falei. Pensem na possibilidade disso ser verdade e você já perdeu, porque isto é verdade. Agora imagine o tamanho do problema que nós temos se isto for verdadeiro. Que é. Eu dou mais detalhes disso sempre que for preciso, porque é um assunto muito grave. O que acontece? Imagine que eu crie uma peça. Vamos supor um loop. O nome da peça é loop. Dá para voltar no passado e dizer que essa peça já existe desde 1500. E daí já tem quem pensou nela. E os livros de história, toda a história vai se organizar. É exatamente igual ao filme Borboleta, do efeito borboleta, que cada evento, cada situação que ele vivia, se construía uma justificativa. Você assista o filme e você vai ver isso, você vai entender o que eu estou querendo dizer. E pior, isto é possível. E pior, está sendo feito. E dá para piorar se quiser.